vários casos desse nível. E como se sabe disso? Como fofocas? Algumas coisas chegam a gente. Que nem quando eu lancei a primeira edição desse livro, veio uma senhorinha falar comigo. Veio a sobrinha neta dela, ela já tava com 90 e poucos anos. Aí ela me contou uma história maluca de que de uma moça e encaixava, sabe, com essas coisas. Então, tem muita coisa que vem de histórias familiares, e tem outras que acabaram sendo reveladas, assim, anos 20, 30 do século passado, que acabaram se tornando públicas. Então, por aí a gente vê. E imagina, ele chegou a ter filho com uma freira. Cara... Dos Açores. Mano. Ele não... Uma coisa meio... Ele teve filhos com uma criada. Pensou, o cara abre lá o Tinderial, assim, sabe? Tinderial. Essa sim, essa não, essa aqui não. Dom Pedro on fire. Cara, mas com a freira, parte velho. legal é a seguinte, ele podia ter os defeitos que fossem, mas essa coisa com os filhos... E ele cuidava. Inclusive aqueles que ele conseguia colocar a mão, né? Porque tirando esses que ele não conseguiu... Que a família falou, não, a gente dá um jeito, né? Você já fez da parte, já sai daqui. Ele dava um jeito. Tanto que ele coloca... Tem 4 que aparecem no testamento dele. Quando ele morre em Portugal, tem 4 que aparecem. O mais engraçado é que, como eu fiz também a biografia do Dom Pedro II, que vai sair agora, você vê que sobrou muita coisa pro filho. Porque assim, o Dom Pedro II, quando ele visita Portugal a primeira vez, em 1871, ele recebe uma carta de uma senhora. Somos irmãos. Somos filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Putz. E que pediu dinheiro. É claro. Aí vem um cara também pro Brasil. Esse é muito louco. Todos os filhos que o Dom Pedro teve, eu acho que é o mais que representa o Dom Pedro, assim. Se o Dom Pedro não fosse... no trono, se não fosse imperador, se não fosse príncipe, era esse cara. O nome dele é Pedro Cessé. Ele era filho do Dom Pedro com uma modista francesa da Rodolvidor. Ela fica grávida, ele manda pra França. Aí o filho nasce, vem a ser batizado de nascimento da França pro Dom Pedro. E aí ele acaba entrando na partilha dos bens do Dom Pedro quando ele morre. A mãe esconde até o fim da vida dela quem é o pai. Quando ela morre, ele recebe um monte de cartas, e aí ele descobre a filiação dele, que ele era filho do Dom Pedro I. Ele vem para o Brasil, tenta contato com o Dom Pedro II, ele não consegue. Só que ele, de posse da herança dele, ele vai via Pacífico, ele chega na Califórnia. O cara vira um dos colonizadores da Califórnia, os desbravadores da Califórnia. E aí ele deixou o diário, então você vê toda a vida dele na Califórnia. E assim, tem uma parte que é tão engraçada. Ele muda ele tava morando numa cidade, ele vai mudar pra outra. Ele coloca a cabana em cima da carroça e vai dentro da carroça dirigindo os cavalos pra chegar na outra cidade. O cara fez muita coisa na Califórnia, acabou a linha. Ele teve filhos, os filhos chegaram a ter netos, mas aí acabou a família, entendeu? Mas ainda tem lá uma fundação, porque o cara ficou muito rico lá, ele se meteu com tudo que era novidade, com o começo da energia elétrica nos Estados Unidos, então ele ficou muito rico, existe uma fundação até hoje. E aí lá tem o diário dele, tem as coisas que foram trocadas. Esse eu acho que é o mais fantástico, o mais aventureiro dos filhos que ele teve fora do casamento. Cara, e de fofocas, assim, da família real, o que tem de coisas engraçadas, assim? Hábitos, costumes, o que se comia, como que era? Nossa, o que se comia? Cada um tinha predileção. O Dom Pedro não tinha frescura. O filho dele era frango, carne de vaca? Era geralmente caça, né? Então, assim, começa que não tinha açougue, não tinha, né? Era tudo açougue. Até tinha, mas aí a carne era salgada, tinha né? Pão, era tudo feito em casa. Ah, é? Você não... Eles, principalmente, eles não com iam, certeza. Acordar... deixa eu acordar às 5h30. Pegar o pãozinho quentinho, né? Não rolava. Eles tinham as próprias... um hábito que vai mudar no Segundo Reinado é que
eles comiam separados. Cada um fazia a própria refeição. Essa coisa de você Tem uma mesa. ter uma mesa, isso já é mais meados do século... da década de 1830 para frente. Você tá falando família real ou todo mundo? Meio Família? geral. Geral mesmo. Tanto que você vai... por exemplo... que nem eu trabalho... Eu presto consultoria, às vezes faço exposição e tal. Então, às vezes tem questões de mesa, então porcelana, né? Sim. Tem muita gente que coleciona porcelana antiga e tal. Então você vê que em determinado período você tem porcelana chinesa, você tem, né, século XVII, século XVIII, século XIX, começo do século XIX. Você não tem cristal. O copo não ia à mesa. Ficava um criado atrás de você. Se você queria beber, você pedia, o cara pegava o copo, né, e voltava. Não tinha copo na mesa. Que legal. Então tem várias coisas que você... É totalmente diferente. Então, aquela coisa talheres eram o quê? Feitos Não, talheres de ouro normal, deles? sim. Uma coisa chique. Sim, geralmente Porcelana. feito na França. Porcelana, a porcelana geralmente ou era francesa, ou inglesa, ou chinesa ainda, da época do Dom João, principalmente. Depois isso perde seu hábito, porque a Europa já começa a produzir uma boa cerâmica, uma boa porcelana. E aí você tem vários tipos, inclusive porcelanas que marcam períodos. Então você tem um conjunto de porcelana do Dom Pedro I que é da independência, o conjunto da independência, sabe? Tem umas coisas, o conjunto do casamento, o conjunto do batizado, o conjunto de tal coisa. E comida basicamente era caça, né? E bem hoje ainda o que é comido em Portugal, né? A culinária portuguesa, embutidos, linguiça, alheiras e outras coisas típicas, muito peixe também era comido, ave também. Era basicamente isso. Agora, é engraçado porque nessa época você já tinha uma mistura de culinária nativa com culinária europeia. Então, por exemplo, essa minha loucura toda com a família imperial começou em Nova York, quando eu achei em 2010 94 cartas netas dele para a Marquesa de Santos. Então, não tinha sido publicado. Eu publiquei meu primeiro livro, que era o Titílio Demonão. Era para se chamar Marquesa e Imperador. Aí, como eu vim lá, que não tinha Marquesa nem Imperador, eram dois seres humanos. Se pegar o WhatsApp de qualquer casal, é aquilo, entendeu? E aí eu comecei a ver umas coisas de comida. E aí tinha um tal de bolo de cutia. E para descobrir o que era o tal do bolo de cutia, era um bolo de carne, só que feito com carne de cutia. Sabe, um animal? Sério? Aí existe... depois vai ser publicado no Brasil um livro chamado Cozinheiro Nacional. Eles ensinam a fazer tapir, eles ensinam a fazer arara, eles ensinam... os caras comiam arara, velho. Então tinha uma mistura do que havia de culinária indígena... Sei. Com a tentativa macaco de meio também? que... Será que comiam? Macaco eu não cheguei... Não chegou nessa parte. Não cheguei nessa parte. Mas havia umas arara, coisas meio estranhas, cutia. né? E esse bolo de cutia foi uma coisa que eu descobri. Arroz e feijão? Não, né? Não. Essa questão do bolo de cutia é um bolo de carne, né? Com a carne da cutia, como eu falei, mas vem dos índios. É uma coisa que é indígena e que foi adaptada para os doces de ovos conventuais portugueses. Quer dizer, como eu falei, era quase uma mistura. Né? Então tinha aqueles doces de lá? Sim. Mesmo? Isso já tinha desde a época do Brasil Colônia. Isso era uma coisa que... Tanto que o nosso quindim é uma variação... de gema de ovo, né? É o que sobrava de várias questões. E... Nossa, agora deu fome. Vou pegar uma jujuba. Mas quer que pegue alguma coisa lá? Não. Pega alguma coisa. Não, pega aqui. Pegou? Porque, pro pessoal saber, esses doces aí eram feitos em conventos, né? Que sobrava da... Porque eles engomavam as roupas com a clara e sobrava gêmea pra caramba e começaram a fazer doce, não é isso? Mas aí tem uma questão mais interessante disso tudo. Quem que fazia isso? As freiras? Mais ou menos. Porque assim, os conventos, eles durante muitos anos foram usados para recolhimento. Então assim... Aqui em São Paulo tinha o recolhimento de Santa Teresa. Não existe mais o prédio. Você colocava nos conventos as mulheres que você não queria. Como assim?
Rejeitadas? Mais ou menos. Por exemplo, antigamente a Fabi existia... dá pra gente colocar num convento? Não, porque eu acho que não vai dar pra produzir o teu programa dela. Fabi! Ó, não, tô eu te defendendo aqui. Fabi, não dá. Eu consegui os convidados, não. Eu tô aqui rezando agora. Agora é hora da Ave Maria, não? Exatamente. Então, por exemplo, um homem, o pai da família, Tá. ele quer pegar toda aquela fortuna que ele tem e ele quer constituir um morgadio. Então, assim, ele vai pegar você, que é o filho mais velho, e o herdeiro, e tudo isso vai ficar pra você. Pra tua irmã não herdar, o teu pai coloca ela num convento, antecipa o dote dela pro convento, e ela fica lá. Então, por isso que existe muita freira que é raptada. Porque, na verdade, ela tava tendo já um relacionamento, o cara rapta ela. Boa. E aí, aqui em São Paulo, tinha gente que vinha aqui degradado porque tinha raptado freira em convento em Portugal. E a gente tinha sido pego, né? Tinha uns que não eram pegos. Então, existiam muitas mulheres lá nos conventos que elas estavam no convento, mas não necessariamente elas estavam lá por uma convicção religiosa XYZ que levaram ela pra lá por causa da questão de vou servir a Deus. Não, algumas estavam lá porque cansou a mulher tentar fugir de convento, tacando fogo no convento. Então, assim, muitas dessas acabavam fazendo o quê se não tinha nada pra fazer? Elas não queriam rezar. Elas iam pra cozinha. Então, muitos desses doces e tal acabam surgindo pela mão dessas mulheres que não estavam muito afim de seguir a vida religiosa. Ô, Tuti, tem alguma dúvida em relação a alguns assuntos ainda que for falado aqui? Senão a gente muda de assunto aqui. Manda aí. Ó, temos várias perguntas aqui. Ó, o João Pedro, ele perguntou